Boa noite, gente. Boa noite. Vou tirar o óculos, que a luz aqui está incomodando. Bom, como já foi dito aqui hoje, né? Hoje é o primeiro domingo do Advento, que nós vamos falar sobre a esperança daquilo que há de vir. Nós já tivemos aqui a família do Tico, a Lívia, né, que acenderam a vela verde, que significa esperança. Eles falaram também com muita propriedade, quase que foi toda a minha pregação, daquilo que a gente espera, né? Que a gente espera a volta de Jesus. Então, eu vou começar aqui falando do ano litúrgico, né? Que o ano litúrgico cristão começa com o tempo do Advento, que é um tempo de preparação para a festa do nascimento de Cristo, que todos nós comemoramos e conhecemos, que é o Natal. E celebrar o Natal faz todo sentido na nossa fé cristã e faz todo sentido em toda a história da humanidade. O que nós chamamos de Natal começou lá na eternidade. Porque este Jesus que nasceu, ele pré-existe ao tempo, ele pré-existe à história, porque ele teve glória com o Pai antes que houvesse o mundo. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa, para a gente refletir no que a gente crê. E nós cremos nas Escrituras, nós cremos na Palavra de Deus, nós cremos na Bíblia. E nós cremos que a Escritura, elas são inerrantes, ela é autoridade sobre todo o povo de Deus. Nós acreditamos na Palavra de Deus por completo. A Bíblia, ela é linear, o Antigo Testamento, ele aponta e profetiza o Novo Testamento. A Bíblia é um livro magnífico. E quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós nos deslumbramos. Pensem comigo. A Bíblia é um livro que foi escrito num período de 1500 anos por 44 escritores diferentes. E quando nós lemos os 66 livros que estão contidos aqui, um correlaciona com o outro. Isso para mim é de arrepiar, é sobrenatural. E por que eu estou falando isso? Porque não tem como falar do nascimento de Jesus, do Natal, sem falar do todo. Porque tudo apontava para este evento. A palavra de Deus toda aponta para Jesus. Então eu quero convidar vocês para ler a palavra em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Aí eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Podem se assentar. Olhar a hora aqui para eu não me perder. Senhor Deus, eu quero pedir aqui, Senhor, a tua unção, Senhor, o teu falar, o teu poder. Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor visite cada coração aqui, cada alma, Senhor. Que o Senhor visite cada um que esteja me ouvindo em casa, Senhor, e que o Senhor visite a mim, Senhor. Que a despeito de quem eu sou, Senhor, que o Senhor esteja falando aqui através de mim, Senhor. Que eu seja usada pelo Senhor e que o que sair de mim aqui, Senhor,
seja alcançada em cada vida que esteja me ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, este é o tempo que nós nos preparamos para a festa do Natal, que comemoramos o nascimento de Cristo. Porém, nós devemos comemorar o nascimento de Cristo, o Natal, com a viva esperança de que Ele voltará. Com a viva esperança que nós vamos ressuscitar com Ele. Porque esse Jesus que celebramos no Natal é aquele que trouxe à existência todas as coisas que não existiam. Ele é o Criador do universo, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi criado se fez. Este que celebramos no Natal, Jesus, como diz Paulo em Colossenses 1,17, sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Então, Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Prestem atenção. Esse Jesus que nós comemoramos o nascimento dele no Natal, Ele é o Todo-Poderoso. Este que nós celebramos no Natal, ele foi prometido pelo Pai lá no Jardim do Éden. Em Gênesis 3,15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça. Aqui já era a promessa do Senhor que Jesus viria para nos resgatar do pecado. E toda a história da humanidade foi uma preparação para o nascimento de Jesus. Tudo apontava para ele. Toda a palavra de Deus retratava a vinda de Jesus. Repito, a Bíblia ela é linear. O Antigo Testamento, ele apontava e profetizava para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele cumpriu a promessa do Senhor. Tudo retratava a vinda dele. Tudo aponta para o grande e mais sublime acontecimento da história, que é o nascimento de Jesus. No Natal, nós celebramos o Deus que se fez gente, gente como nós. Ele veio em carne. Diz a palavra em João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é esse Jesus que nós celebramos no Natal. E essa é a grande mensagem do Natal para nós. Foi o Deus que, por amor a nós, se fez gente. E para se fazer gente, diz a palavra que ele se humilhou, pois ele, como Criador, se fez criatura como nós. E aqui está o maior mistério da humanidade. Nossa mente não consegue alcançar. É grande demais para nós. Pensem comigo. O Verbo eterno, divino, Criador, autoexistente, onipotente, onipresente, o Deus que é infinito, imutável, soberano, diz as Escrituras, que se fez carne, que ele se esvaziou dele mesmo, assumiu a forma de homem e habitou entre nós. Esse Jesus que estava com Deus na criação de todas as coisas, que era Deus, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Ele pisou aqui onde eu estou pisando, onde nós pisamos. Ele comeu a comida que nós comemos. Ele sofreu as nossas dores
e carregou sobre o madeiro os nossos pecados. É isso que nós celebramos no Natal. E ele veio para quê? Ele veio nos mostrar o Pai. Ele veio nos mostrar a glória do Pai. A palavra diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio nos revelar o Pai. A glória do Pai podia ser vista nele, aqui na terra. Essa é a grande mensagem do Natal. Deus, que por amor de nós se fez gente. Este foi o grande amor dele por mim e por cada um de vocês. Então, eu faço a pergunta: como não celebrar o Natal? E como não nos preparar para celebrar essa grandiosidade que é o Jesus se fazendo gente por amor de nós? Como não se reunir a família nesse dia de Natal e falar sobre isso? Gente, eu amo os enfeites de Natal, eu amo as comidas de Natal, eu amo meu vinho no Natal, mas nós não podemos esquecer de falar dele para as nossas crianças, para os nossos amigos, para os nossos parentes que ainda não sabem dessa verdade. Muitos ainda falam de Jesus, mas pensam no menino Jesus. Não, a gente tem que falar dessa grandeza desse menino Jesus. O nascimento de Cristo é a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. Nós celebramos que o Messias veio, aquele que foi prometido, aquele que foi predito, que foi profetizado, ele veio e nasceu. Isso nós celebramos. Aquele que era tão esperado para trazer paz para todos os povos. Esse veio em Jesus Cristo. E é isso que nós celebramos no Natal. Quando o anjo anunciou para José, ele disse que seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele veio e se manifestou como Deus. E foi o nascimento dele, através de uma mulher que propiciou que ele viesse através, como homem, vivesse uma vida irrepreensível, fazendo uma obra tremenda e grandiosa enquanto estava aqui. Ele foi humilhado e tratado injustamente e morreu morte de cruz. Porque ele veio, se fez gente e enfrentou todas as questões da vida. Ele foi tentado de todas as maneiras. Ele veio para ser a solução, a resposta de Deus para os anseios mais profundos do nosso coração. E hoje, nós estamos aqui, preparando para celebrar o Natal. Mas nós precisamos refletir onde está a nossa esperança. E a nossa esperança, eu quero falar para vocês que Jesus, ele não saiu de cena. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Jesus rompeu os grilhões da morte, ele cancelou a nossa morte quando ele ressuscitou. E ele, esse mesmo Jesus, voltará. E é essa a nossa esperança. Então, qual é a nossa esperança cristã? A nossa esperança cristã é a eternidade, é a salvação, é a volta de Jesus e a ressurreição. É aí que tem que estar os nossos olhos, o nosso coração, os nossos anseios. Os nossos olhos precisam estar fixos nessa esperança, ou na esperança. O reino de Jesus, ele não tem fim, e nossa esperança não pode estar aqui nesse mundo
que é passageiro, que é finito, nas coisas temporais, ou na força do nosso braço, ou na nossa própria inteligência. Nós não podemos depositar a nossa confiança ou a nossa esperança no governo aqui da terra, ou nas nossas riquezas, ou no nosso trabalho. Temos que colocar Deus no trono e todas as outras coisas vão tomar o devido lugar na nossa vida. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos agir e olhar para Ele. Nós temos que viver a antecipação daquilo que virá. Nós temos que viver olhando para a esperança, olhando para a terra prometida. Porque os planos daquele já são frustrados. Mas nós sabemos que tudo que Deus prometeu, Ele fez. E Ele vai fazer. Jesus vai voltar. E nós vamos ressuscitar com Ele. E isso tem que ser a nossa esperança. Que o reino de Jesus esteja sobre nós já, agora, no nosso hoje, a partir deste momento. O Senhor, Ele vai nos dando vitória. Ele, independente do que acontece ou do que estejamos passando, ou da política atual, ou da doença, nós estamos ainda numa pós-pandemia, ainda com medo do vírus. Deus vai nos dando vitória. Se a gente morrer, a gente vai ressuscitar. A gente vai encontrar com Ele nos ares. Eu acabei de ler isso aqui. Nós estaremos com Ele. E é nisso que acreditamos. Foi isso que Jesus falou que faria. Eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu quero falar para vocês que aí está a minha esperança. Que aí tem que estar a nossa esperança. É muito bom viver aqui na Terra. É muito bom. E eu acho que a Terra está ficando cada vez mais confortável, mais prazerosa, né? Eu fico imaginando lá, quando Jesus veio, aquele povo, a cama era de pedra, colocava a cabeça numa pedra, não tinha um chuveiro quentinho, gente, não tinha um sabonete cheiroso como a gente tem. Coisas pequenas, mas que já traz hoje um prazer enorme para a gente. Então, cada vez mais tem mais conforto, tem mais consumo e cada vez mais a gente ama mais estar aqui. A gente pensa que isso daqui é tudo. A gente esquece que essa vida é finita. A gente não olha para a nossa esperança e confiança está nas coisas daqui. A gente esquece que a gente vai embora. Aliás, muitas vezes a gente nem quer ir embora, a gente prefere ficar aqui. Mas o que Jesus tem para a gente é algo muito maior e melhor, e isso está nos aguardando. Então eu vivo hoje, já debaixo desse governo, debaixo desse reino de Jesus, nessa confiança plena que Ele prometeu. Ele nunca falhou nas suas promessas. Ele prometeu o Messias e o Messias veio. Mas quando o Messias veio, os judeus não receberam. E os judeus não o receberam, sabe por quê? Porque os olhos deles estavam aqui. Jesus não veio na embalagem que eles queriam, não veio com a fita que eles queriam. Porque o que eles queriam era um governante que exaltasse a nação de Israel perante toda a humanidade. Pois eles não entenderam nada. E a gente tem que repensar, porque muitas vezes a gente também não está entendendo nada. Mas não foi para isso que Jesus veio. O reino de Jesus não tem fim. Ele é infinito. E ele não veio só para os judeus.
Ele veio para os gentios também, ô glória. Ele veio para a gente, nós agora somos enxertados na videira através de Jesus. A esperança daquele povo estava nas coisas desse mundo, totalmente temporais e finitas. Muitas vezes esse é um motivo do nosso desânimo, do nosso abatimento, do nosso medo. Aquele povo tinha visto coisas extraordinárias demais, mas o coração deles estava nas coisas daqui. E eu quero falar para vocês, o nosso coração muitas vezes está aqui. E eu quero falar para cada um de vocês que Deus já fez coisas extraordinárias na vida de vocês. Se eu sentar com cada um de vocês, do lado de cada um, eu tenho certeza que todos vocês têm um milagre, um livramento, muitas bênçãos para contar. Então, o Senhor fez lá naquele tempo, mas Ele faz hoje também. E os nossos olhos estão para as coisas daqui também. Nós precisamos ter os olhos nele, nas coisas dele, buscar as coisas do alto. As coisas dessa terra também é para a gente desfrutar. E eu gosto de desfrutar das coisas dessa terra. E o Senhor nos abençoa muito aqui. Ele abençoa os seus. Mas as coisas daqui, elas não podem nos prender aqui. Elas não podem nos aprisionar aqui. Ou virar o nosso ídolo. Porque se Deus não ocupar o trono do coração de vocês, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse coração não vai ficar vazio. Porque ele se inclina para a idolatria. E a idolatria é a distorção da adoração. E a idolatria não é simplesmente imagens onde a gente vai se ajoelhar, pedir. Não, a idolatria é tudo o que toma a primazia da nossa vida, dos nossos anseios, dos nossos objetivos, da nossa atenção. No nosso processo de santificação, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Jesus pagou o preço que a gente não podia pagar. Por isso ele morreu naquele madeiro e os nossos pecados caíram sobre ele. Mas uma vez que entendemos isso, nós entramos em um caminho de santificação. Porque nós não seremos salvos pelas nossas obras, não se enganem. Mas seremos julgados por elas. Não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para ela, para praticar as boas obras. Então, onde está a sua esperança? Essa tem que ser a nossa reflexão aqui. Onde está a sua esperança? Preparando para o Natal, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Onde está a nossa esperança? A sua esperança está nessa carne? Ou na força do seu braço? Na sua inteligência? No governo político? Na igreja? Nós temos, gente, que colocar Deus no trono. E todas as outras coisas vão tomar o devido lugar. Mas Deus tem que estar no trono. Não adianta você colocar a sua esperança na sua força. Dizer para você mesmo, eu vou conseguir, eu posso, eu tenho a força, ou todas essas palavras de autoafirmação. Não adianta. Mas quando a gente vai para os pés do Senhor e fala, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha confiança e Tu és a minha esperança. Quando a gente vai de todo o coração diante dEle e se humilha
e reconhece que só nele nós temos todas as coisas, quando a gente faz isso, ele toma o lugar nas nossas vidas. Eu quero falar para vocês que eu vivo confiada na palavra de Deus, nas promessas dele, e que eu vou me encontrar com o Senhor nos ares, com um corpo glorificado. Glória a Deus. E essa tem que ser a esperança de todos nós que estamos aqui, tem que ser a esperança de quem está me ouvindo em casa, de quem vai me ouvir. Essa tem que ser a esperança do cristão, daquele que se diz cristão, que se voltou para as coisas de Deus, que entendeu o que Jesus fez por nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, onde estaria a nossa esperança? Mas ele ressuscitou. E aí está a nossa esperança. E tudo está se cumprindo. Quando os nossos olhos estão em Cristo, podemos estar sendo esmagados. O mundo ao nosso redor pode estar sendo destruído, mas nós não somos enganados. A nossa esperança continua nele. Nós estamos vindo, como eu falei, de uma pós-pandemia. Nós estamos em um cenário político que dividiu o nosso país. Nós estamos amedrontados. Nós estamos com medo do que pode vir. Mas eu quero falar para vocês que a nossa força, a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar nele, porque ele não perdeu o controle. Ele continua no controle de todas as coisas. E a história é essa, desde o início. Isso já era predito. Isso já foi profetizado. A palavra de Deus já está aqui. Então, a nossa confiança e a nossa esperança tem que estar nele. Eu quero convidar cada um de vocês para, nesse Natal, nós contemplarmos a face de Cristo. Nós contemplarmos as coisas do alto. Lembrarmos que ele está à porta. Jesus está voltando. É promessa dele. E ele vai voltar. Nossa esperança continua nele. Então, como estamos vivendo? Somos facilmente distraídos? Somos, né? Tudo nos distrai. E como nós fomos distraídos nesses últimos 3 anos com tantas coisas que aconteceram. Mas é tempo de se voltar para ele, é tempo de lembrar da nossa esperança. Nós precisamos estar atentos. E a nossa reflexão é essa: onde está a nossa esperança? E a nossa esperança está nesse Senhor que veio, feito gente por amor a nós, que viveu a vida que nós deveríamos viver e teve a morte que nós merecíamos, mas que ressuscitou, que rompeu os grilhões da morte, está no céu e voltará. Essa é a nossa esperança. Senhor, a minha oração nessa noite, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor. Nós queremos caminhar uma jornada de superação, Senhor. Para isso precisamos de acreditar, de confiar que a Tua palavra e a Tua promessa é a verdade, Senhor. Senhor, tira os nossos olhos e a nossa mente, o nosso coração das coisas daqui, Senhor. Nós queremos desfrutar, sim, Senhor, de tudo que o Senhor permitir que a gente possa desfrutar daqui, mas não colocar a nossa esperança aqui. A nossa esperança é o Senhor, é a perfeição que queremos e a perfeição é o Senhor. É a plenitude que nós queremos e a plenitude é o Senhor. O amor perfeito, a justiça e retidão para todos, isso só tem no Senhor. Só encontramos em Ti, Senhor.
Senhor, ajuda-nos, Senhor, na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade, na nossa carnalidade. Alivia-nos, Senhor. Não nos deixa colocar a nossa esperança naquilo que é passageiro, Senhor. Abre os nossos olhos para contemplá-lo, em nome de Jesus.